A história de hoje é um caso que foi relatado em meio a outra história. Se você acompanha esse canal, sabe que faz alguns dias que nós contamos aqui o caso Evandro e as Bruxas de Guaratuba, que é o caso onde algumas pessoas foram acusadas de bruxaria e de fazerem rituais onde ofereceram uma criança em troca de riqueza aos seus deuses. Um caso extremamente delicado, complicado, cheio de teorias, erros e reviravoltas. Se você não viu, eu recomendo que você assista antes desse para poder entender algumas situações, alguns pontos onde os casos meio que se entrelaçam. Isso porque lá eu contei sobre crianças que sumiram na mesma época, praticamente no mesmo ano, uma onda de crianças desaparecidas, onde o caso mais divulgado foi o do Evandro, mas um outro que chamou muita atenção é a história de Leandro Bossi, que também tem reviravoltas e teorias com acontecimentos difíceis de acreditar que ocorreram na vida real. Hoje vamos conhecer o caso Leandro Bossi, a outra criança. Esse roteiro foi montado com base nas notícias da época, com informações já públicas. Nós não temos acesso a nada que ainda não tenha sido coberto pela mídia. Comparamos o que foi noticiado e tentamos assim ter uma base, estudando assim o que foi mais relevante para explicar tudo. Nosso intuito não é chocar o espectador, e sim fazer a exposição do caso com os fatos relatados e deixar que você busque suas próprias conclusões. Não estamos aqui para dar a opinião, assim tentamos não influenciar no que você pensa sobre a história. Esse caso teve seu início em Guaratuba, um município do estado do Paraná, onde muita gente na época e ainda hoje vive em função da pesca, agricultura e o turismo, já que é uma cidade litorânea. O Leandro Bossi, na época, em 1992, tinha 7 anos, era um garoto considerado por quem o conheceu como muito bonitinho, era loiro, dos olhos claros, traços europeus, sorridente, que gostava de brincar como qualquer criança na idade dele. Ele era filho de João Bossi, um pescador, e Paulina Bossi, uma camareira de um hotel da cidade. Ele tinha também alguns irmãos. Nessa história nós vamos falar do Ademir, que era um garoto de 15 anos na época, o garoto mais velho, que também trabalhava no hotel ajudando como garçom, no mesmo hotel que a mãe. 2 anos antes, em meados de 1990, o casal Paulina e João haviam se separado. Então, nessa época, em 92, os filhos passavam um tempo com a mãe e um tempo com o pai. O João, como era pescador, durante alguns momentos do seu trabalho, ele saía para pescar em alto mar, e isso fazia com que ele passasse dias navegando sem voltar para casa, e nesses períodos, obviamente, as crianças ficavam com a mãe Paulina. E era-lhe permitido que levasse o Leandro para o trabalho, até porque não era sempre que o hotel estava movimentado, então ninguém via problema do garoto ficar por ali com a mãe, desde que, lógico, ele não atrapalhasse o trabalho dela, e também do irmão dele, o Ademir. O garoto, como eu falei, gostava de brincar, tinha alguns amiguinhos da cidade dele, de vez em quando esses amigos o chamavam para andar de bicicleta, de skate, brincar ali na região da praia. Em alguns desses momentos, o Leandro ia brincar com essas crianças, e mesmo quando não ia, ele não ficava o tempo todo ao lado da mãe, exatamente para não atrapalhar o trabalho dela, e também ele não estava sempre com o irmão, que trabalhava de garçom no hotel, né? Esse irmão ele trabalhava na hora do almoço, depois à tarde ele ia para casa descansar, e voltava na hora do jantar. Existem algumas informações sobre o dia do desaparecimento do menino que falam de situações diferentes. Algumas matérias contam que no dia 15 de fevereiro de 1992, o garoto Leandro teria acordado e ido ao encontro da mãe no hotel em que ela trabalhava. Ao chegar lá, o local estava movimentado, então para poder estar ali o dia todo, o garoto precisava pelo menos estar com uma roupa mais adequada de acordo com o ambiente. No dia a dia isso não era pedido, porque o movimento era só de funcionários mesmo, mas como tinham mais hóspedes naquela data, o garoto deveria ir para casa se trocar e voltaria depois, porém ele não apareceu. E no fim do dia, ao chegar em casa, a mãe notou que o menino sequer chegou em casa conforme ela tinha dito para ele fazer. Ele teria sido visto na praia por alguns coleguinhas durante um show que ocorreria por lá naquela noite, e em determinado momento ele desapareceu.
Outra versão contada por familiares, mais especificamente o Ademir, o irmão do Leandro, ele diz que o menino almoçou no restaurante com a mãe, né, no restaurante do hotel. Depois disso ele foi para casa, já que aquele dia o hotel estava movimentado e o menino não poderia estar lá. Então o garoto comeu e foi para casa enquanto a sua mãe e o irmão ficavam trabalhando. O menino não voltou mais. Em algum momento à tarde, o garoto foi visto na praia brincando. Como eu falei, naquele dia a praia estava cheia, já que aconteceria um show. Então a movimentação por lá estava um pouco fora do comum, porque tinha mais gente naquela região. Naquela mesma data, durante a noite, o Ademir chegou em casa depois do trabalho. Ele disse que era por volta das 2 da manhã e encontrou a sua mãe em casa e ele perguntou aonde está o Leandro. E ela achou que o Leandro estava com o irmão, o Ademir, já que quando ela chegou em casa, ela notou que o menino não estava lá. Preocupados, então, os dois ligam para a polícia para avisar do desaparecimento e por telefone eles ficam sabendo que seria necessário aguardar 24 horas para começar as buscas de acordo com as leis da época. Ou seja, para poder considerar o garoto desaparecido, era preciso aguardar todas essas horas. Obviamente a família não queria aguardar e decidiu procurar por conta própria. Como eles sabiam do show que havia na praia, seria melhor começar por lá, já que o Leandro costumava brincar ali e devido à grande movimentação, ele pode ter ficado, sei lá, entretido com alguma coisa e acabou perdendo a hora de ir para casa, né? Não sabia que horas eram. A família procurou a noite toda e não o encontrou. Não havia nenhuma pista de onde estava Leandro Bossi. O desaparecimento dele tem muitas semelhanças com a do caso Evandro, já que os meninos eram parecidos, a forma como aconteceu é parecida, o menino deveria ir até em casa e não chegou, fora que na época havia essa onda de desaparecimentos e sempre com crianças nessas idades. Lembrando que é claro que hoje em dia essas notícias de desaparecimentos chegam ao conhecimento de muita gente muito mais rápido, o acesso à informação hoje em dia é mais rápido, mas na ocasião, no começo dos anos 90, a sociedade era muito diferente, a comunicação de massa era basicamente rádio e TV, e nem todo mundo acessava esses meios de comunicação, e nem tudo era noticiado. A gente consumia o que era entregue, o que hoje é diferente, que você fica sabendo pela internet, até de algum bicho de estimação que tenha sumido, e devido à grande movimentação de redes sociais, muitas vezes ele é até encontrado. Isso acontece também com pessoas, mas mesmo hoje em dia, com toda essa comunicação, a gente sabe que algumas pessoas realmente desaparecem e não são mais encontradas. Então você imagina na época como era precário o grau de conhecimento da população sobre essa tal onda de desaparecimentos. As pessoas podiam até saber, mas talvez não tinham noção do quão grande era isso. Quando a polícia começou então a entrar no caso, no dia seguinte a busca começou por onde ele teria sido visto por último, né, que era a praia local, onde aconteceu o tal show. Algumas pessoas que estavam ali foram questionadas, os amigos do Leandro que afirmaram que o viram, mas a essa altura já haviam algumas histórias completamente diferentes umas das outras sobre o desaparecimento do menino. Havia desde a história de que ele estava vendo o show escondido e foi levado embora junto com o equipamento da banda e toda a produção do evento, até o fato dele ter se afogado durante a noite. Histórias que, mesmo verificadas, não levaram a lugar nenhum. As buscas continuaram, mas sem nenhum avanço. Muita gente, inclusive, acha que as autoridades fizeram pouco caso da situação por se tratar de um filho de pescador, gente simples, que não era de interesse que o caso fosse resolvido rapidamente. Passado algum tempo, mais especificamente 2 meses, em abril do mesmo ano, aconteceu o desaparecimento do menino Evandro, da forma que aconteceu, semelhante ao Leandro. Conforme eu falei no vídeo do caso Evandro, as buscas também foram feitas pela polícia, pela família. Havia um grupo da Polícia Civil atuando no caso, que é o Grupo Tigre, que cuidava de casos de sequestro, que também não conseguiu evoluir nesses casos em específico, mesmo tendo um alto número de soluções nos casos que atuaram. Ainda em abril, um corpo de uma criança foi encontrado no matagal com alguns pertences do Evandro, e esse corpo inicialmente foi considerado como sendo o menino Evandro. Nesse dia, o João Bossi, pai do Leandro, disse que passou várias horas ali no local porque ele ficou sabendo do caso, que ficou muito popular, e tentou ainda ver se aquele corpo não podia ajudar a desvendar também o caso do seu filho. Mas ele particularmente diz que não acredita que aquele corpo encontrado seria do Evandro e nem do Leandro, seu filho.
mas é preciso falar desse momento porque o caso do Leandro ficou parado até então por falta de pistas a serem seguidas, e com a mídia do caso Evandro, o caso Leandro voltou a ter uma linha de investigação. Essa situação andou ainda mais quando os acusados confessaram o rapto e assassinato do garoto Evandro num ritual de magia negra já em julho daquele ano. E nessa confissão, além de afirmarem que cometeram o homicídio do Evandro, disseram também que o Leandro Bossi teve o mesmo destino. Teria sido também oferecido num ritual que buscava prosperidade financeira. Como eu falei, no caso do Evandro, quando essa história veio à tona, né, desses acusados, já foi com direito à confissão gravada, e aí sim tudo foi noticiado com o caso já considerado solucionado. No dia que eles foram presos, ninguém soube que eles tinham sido presos. Só foi mostrado o rosto, quem era, qual a história, já com as confissões gravadas. Foi feita uma coletiva de imprensa, onde um homem chamado Oswaldo Marceneiro contou detalhes de como ocorreu o crime e acabou acusando mais pessoas de estarem envolvidas. Um homem chamado Francisco Sérgio, Ayrton Bardelli, Celina e Beatriz Abage, que eram esposa e a filha do prefeito da cidade. Todos tiveram confissões gravadas em áudio e em vídeo que estavam de posse da polícia, porém esses mesmos acusados vieram posteriormente dizer que eles não tinham confessado nada, que na verdade eles foram torturados para dizerem o que a polícia queria. O que mudou toda a história, houve ainda a questão do DNA feito no corpo, que deixou dúvidas se era realmente o corpo do Evandro, e em meio a tudo isso, onde estaria o corpo do Leandro, já que foram as mesmas pessoas que teriam o matado? A resposta para essa pergunta veio somente no ano seguinte, em janeiro de 1993, quando a polícia encontra uma ossada usando uma cueca infantil e um par de chinelos que João e Paulina chegaram a reconhecer como objetos que pertenciam ao seu filho Leandro Bossi. Logo, aquele corpo foi considerado como o menino Leandro, mas essa história teria uma nova reviravolta quando um exame de DNA revelou que aquela ossada encontrada não era o Leandro, mas sim uma criança de mais idade, aproximadamente 12 anos, e nem era um garoto, mas sim uma menina, cuja identidade ainda hoje não foi descoberta. Mas isso reacendeu a chama de esperança da família em achar o menino vivo, e também levantou novas discussões nos casos de Guaratuba, até porque aquilo soava como se alguém estivesse tentando implantar corpos e provas para, de certa forma, encerrar os casos, acusando quem quer que fosse por ter algo contra os acusados, ou questão política envolvendo a família do prefeito, ou para esconder alguma outra história relacionada, por exemplo, ao tráfico de crianças. Em março de 1993 foi criado então o Movimento Nacional de Crianças Desaparecidas, cartazes com fotografias de 10 crianças sumidas no Paraná, entre elas o Leandro, foram espalhados por todo o país e no exterior, mas mesmo assim não trouxe nenhum resultado. Em setembro, João Bossi foi a pé de Guaratuba em direção à Aparecida do Norte para cumprir promessa pelo reaparecimento do seu filho Leandro. O caso permaneceu sem respostas satisfatórias, até que em agosto de 1996, 4 anos depois do desaparecimento, alguém afirmou que encontrou o menino Leandro Bossi, ainda vivo. A Polícia Militar de Curitiba, que cuidava do caso, foi informada pela PM de Manaus sobre um menino com características semelhantes às do Leandro, que estava por lá, que diziam que tinha sido abandonado pelos pais. Ele foi encontrado na rua e uma vendedora, uma mulher chamada Socorro Auxiliadora, o encontrou na rua e decidiu ajudar o menino, alimentando e dando local para ele dormir, mesmo não tendo o adotado legalmente. Essa história começou porque o cartaz com o rosto do Leandro realmente rodou o país todo, era impresso em vários locais, apareceu até na novela, na Globo, como uma forma de ampliar a divulgação da imagem do menino. E um criador de cães chamado Márcio André, um homem que na época tinha 21 anos, percebeu que o menino que ajudava ele a cuidar dos seus cachorros era muito parecido com o garoto que estava sendo procurado. Ele disse ainda que esse menino não era bem tratado na casa onde ele morava,
desconfiava, já que o menino ficava trancado para fora de casa, que era a casa da tal mulher chamada Socorro, quando ela saía, até para viajar, era dito que ela deixava ele fora de casa, e o Márcio sabia que o menino não era filho dela. Então, ele vendo a fotografia do Leandro em uma embalagem de cosméticos, segundo ele, o Márcio chamou esse garoto e começou a lhe fazer perguntas sobre os pais dele. Quando esse menino viu a foto do garoto desaparecido, ele passou a dizer que se chamava Leandro. E o Márcio acreditou no menino. Ele inclusive diz que o menino tinha 2 marcas na orelha e no pescoço, iguais às que o Leandro teria, e sem pensar 2 vezes, ele telefonou na mesma hora para a Polícia Militar do Paraná, que ao saber da descrição do garoto, foi até o local, tirou fotografias do menino, que foram levadas pela Polícia do Paraná, que mostrou então para o João Bossi essas imagens, pai do menino, que olhou aquelas fotos e disse que sim, esse é o meu filho. Mas óbvio que antes era melhor que ele visse o garoto pessoalmente. Esse menino estava registrado em Manaus com o nome de Diogo Rodrigo Moreira. A vendedora Socorro diz tê-lo encontrado na rua. O senhor João Bossi foi então até Manaus para encontrar com o menino. E segundo a polícia, mais especificamente o coronel Antônio Ribas, da 5ª Seção da PM, o João Bossi foi reconhecido pelo Leandro assim que chegou à casa da Socorro. É dito que o menino correu em direção ao João e o abraçou, chorando. O menino ainda teria contado que passou por 2 famílias antes de ter chegado à casa da Socorro. Como o menino reconheceu o João e o João reconheceu o menino, parecia que estava solucionado o caso Leandro Bossi. Sendo assim, o juiz Antônio Celso de Manaus concedeu um termo de guarda e responsabilidade a João Bossi, que pôde viajar com o menino para o Paraná, e o menino ficaria com ele até que o exame de DNA fosse feito por uma questão de procedimento, mas até então ninguém tinha mais dúvida nesse caso. Claro que isso também acabou refletindo no caso Evandro, porque se o Leandro estava vivo, por que os acusados confessariam tê-lo matado? Alguma coisa estava errada nessa história. De qualquer modo, o menino chamado de Leandro até então ficou por 17 dias com a família Bossi. Todo mundo estava feliz porque o menino tinha sido encontrado, a mídia divulgou a solução do caso, saíram manchetes em vários jornais, reportagens. Era um caso nacional, então a repercussão foi grande, mas ainda faltava o exame de DNA e o menino disse que foi levado de Guaratuba e vendido em Manaus para um casal chamado Aguinaldo e Ângela, e depois ele afirmou que foi abandonado e acabou morando com um casal chamado Francisco e a sua esposa, que ele chamava de Índia. Ele disse que o tal Aguinaldo o tratava mal, assim como o Francisco também. Aí ele acabou fugindo de casa e ficou na rua até a Socorro encontrá-lo e decidiu cuidar dele, e disse que agora finalmente ele poderia ficar com seu pai, João Bossi. Isso até sair o resultado do exame de DNA, que surpreendeu todo mundo. O exame foi feito pelo geneticista Salmo Raskin, do laboratório Genética de Curitiba, e atestou que o material genético encontrado no sangue do menino, Diogo, que todo mundo até então estava chamando de Leandro, é 100% diferente do sangue de João e Paulina Bossi, pais do Leandro. Ou seja, o garoto registrado como Diogo, que reconheceu o João Bossi como pai, e o João Bossi o reconheceu como filho. Houve toda aquela cena de pai e filho, né? Ou pelo menos supostamente houve o reencontro, inclusive com direito ao garoto chorando, abraçando ao pai. Aquele menino não era Leandro Bossi. Ainda unido a isso, uma mulher chamada Ângela Regina Moreira, de 27 anos, disse que o menino que estavam chamando de Leandro até então, né, o Diogo, era seu filho. E ela disse que ficou sabendo que o seu filho estava no Paraná porque um detetive disse para ela, já que ela não tinha TV, morava na zona extremamente rural, e ficou chocada quando soube da história toda, já que ela tinha deixado o menino Diogo na cidade com o pai, um homem chamado Aguinaldo, conforme o garoto mesmo falou. Ela disse que tinha se separado fazia 5 anos e deixou o menino com o pai porque ela não tinha condições de criá-lo, e ela também tinha mais 2 filhas que estavam com ela. O pai então acabou abandonando o menino, que vivia nas ruas, até ser cuidado por Socorro, que buscava alguém que quisesse adotá-lo. Alguns psicólogos afirmam que diante de tanto tempo sofrendo, o garoto acabou fantasiando que era o Leandro em busca de uma família melhor, viu que o João acabou lhe tratando bem e chegou a dizer, mesmo depois que a sua mãe real apareceu, que ele preferia ficar com o João Bossi. Mas depois de alguns dias o garoto acabou mudando de opinião e decidiu ficar com a mãe verdadeira.
O João Bossi chegou inclusive a pedir na justiça a guarda do menino, com a intenção de adotá-lo legalmente, mas não foi permitido, já que o garoto tinha uma família que o queria. Há quem diga que o menino era sim o Leandro e o DNA pode ter sido forjado. Há quem diga que talvez o Leandro não fosse realmente filho da família Bossi, que nunca assumiu isso publicamente e isso foi usado contra eles dessa forma, já que a mãe do Diogo viveu um tempo no sul do Brasil. Mas são só teorias sem nenhuma prova, apenas especulação. O único documento sobre tudo isso é realmente o exame de DNA, que diz que o chamado Leandro Bossi era na verdade outra criança, chamada Diogo Moreira. Sendo assim, o caso Leandro Bossi voltou à estaca zero. O corpo encontrado, a ossada encontrada não era ele, o garoto encontrado não era ele, é uma história cheia de coisas estranhas. O garoto disse que era o Leandro, o pai disse que era o Leandro, o DNA mostrou o contrário. Quem era a tal menina que teve a ossada colocada na história como sendo o Leandro? Quem colocou essa ossada lá? Por que ninguém foi atrás de descobrir quem era essa criança? Tudo isso ainda hoje levanta teorias sobre essa história toda, colocando em xeque a investigação feita na época, a decisão de juízes, as acusações. Nada se encaixa perfeitamente, um caso com furos, reviravoltas, perguntas que não têm como serem respondidas. Ainda hoje, Leandro Bossi é considerado desaparecido. O seu corpo nunca foi encontrado, não houve nenhum avistamento de alguém mais que pudesse ser ele. Se vivo, hoje ele teria mais de 30 anos e pode até ser que ele esteja por aí e não se lembre qual a história da sua infância. Esse caso se assemelha bastante com a história de Nicholas Barclay, o impostor, o caso que aconteceu algo parecido de uma pessoa dizer que era um garoto que desapareceu. Eu sugiro também que você veja esse vídeo, que é bem interessante, é um vídeo de um ano atrás. Comente aqui embaixo o que você acha que aconteceu, aonde está Leandro Bossi. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.